Queridos amigos, muita paz a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Uma alegria muito especial poder estar com os queridos amigos. Sempre um ensejo muito oportuno de reflexões, de aprendizado, uma oportunidade de crescimento moral e intelectual que todos nós temos ao refletir sobre as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma boa noite a todos. Amigos estão chegando, Tati está conosco, os queridos amigos estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião do nosso querido CAJA, essa instituição tão querida, CAJA Krishna, instituição tão querida. Danilo, olá Danilo, boa noite amigo. Patrícia, que saudade de todos vocês. Um grande abraço aqui do Rio. Nosso querido Rio de Janeiro, manda um beijo para todos de Muriaé. A Tami está conosco também. Boa noite para todos. A tecnologia é uma maravilha que nos permite essa possibilidade, né? Essa possibilidade de estar em contato uns com os outros e fazer com que o nosso sentimento se aprimore cada vez mais. Em outros tempos, a tecnologia, ela não existindo, como não existia antes, não nos permitiria essa realidade, né? Não nos permitiria esse contato. Né? Patrícia Pedrosa está aqui conosco, José Luiz, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, muito bem-vindos. A tecnologia é uma maravilha que nos permite esse encontro, né? Em outros tempos, numa época de pandemia, nós não teríamos nem como entrar em contato, ou pelo menos por telefone. Hoje a tecnologia, a gente pode se ver, pode comentar, pode curtir, ver vídeos, fotos e nos aproximar cada vez mais. Olinda querida, está sempre nas nossas lives, assim como nós também estamos sempre participando com vocês. Muito bom ver todos aqui, meus amigos. Muito bom, cada vez chegando mais companheiros. Estamos só fazendo essa pequena introdução para já podemos fazer a nossa prece. Muito bom, Marcelo, Aparecida, tantos companheiros queridos aqui. Desculpa não poder citar todos, né? Porque os comentários vão aparecendo e também não dá para citar todos os nomes. Mas é muito bom, uma alegria muito especial, imensa mesmo, poder estar com vocês aqui nessa noite, participar. Realmente a tecnologia é essa maravilha que nos aproxima. Então que a família CAJA Krishna receba um beijo, meu abraço de coração pela honra e pelo prazer de estar aqui com vocês nessa live e nessa oportunidade de troca de ideias. Conversaremos sobre a caridade hoje, né? Essa é a nossa temática sobre a questão da caridade, que é a essência do Evangelho de Jesus e da nossa tão querida doutrina espírita. Então nós estamos aí prontos para esse momento de reflexões. Então, dadas as boas-vindas, sejam todos bem-vindos mais uma vez, cada vez chegam mais companheiros. Lembrem de curtir, de compartilhar, não por mim, né, mas todas as lives que a casa fizer, porque isso faz com que a casa fique mais conhecida, com que a doutrina tenha uma abrangência maior, com que a mensagem seja mais divulgada. Então todas as lives que a casa fizer, lembrem de curtir, de compartilhar, que é muito importante para a divulgação, não só da casa, como acima de tudo da doutrina, que é o que mais nos importa, a divulgação da mensagem de Jesus. Bom, meus amigos, então, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, os companheiros que estão chegando, e após essa breve saudação, nós vamos então fazer a leitura de uma página e logo depois a nossa oração, ok? Como é de hábito nas nossas reuniões. Eu estou aqui com o livro Fonte Viva, que todos conhecem, de Chico Xavier, ok? Pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler uma página e logo depois faremos a nossa oração, tá? A página é o título Avancemos. Irmãos, disse o apóstolo Paulo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta.
É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Emmanuel. Então, após essa leitura do texto de Emmanuel, nós vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, para mais esse momento de reflexões, de troca de ideias, de aprendizado mútuo, no qual fortalecemos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que cada vez mais estejam de acordo com os teus ensinamentos sublimes, de acordo com o teu Evangelho Redentor, que nos eleva, nos envolve e nos faz cada vez mais caminhar na tua direção, sempre em frente, sempre adiante, procurando fazer todo o bem possível, conforme o Senhor nos ensinou. Abençoa-nos, Mestre querido, em mais uma noite, em que procuramos dedicar em louvor, em gratidão ao teu santo nome, e que Deus, em sua infinita misericórdia, possa pacificar a cada um de nós, aos nossos lares, os nossos corações, transmitindo-nos a paz, a fé e a esperança, e não só a nós, mas a todos aqueles que necessitam, onde quer que se encontrem. Se conosco, Senhor, e nos permita iniciar as nossas atividades, dando graças a Deus. Muito obrigado. Bom, meus amigos, mais uma vez então, após a nossa oração, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora para a nossa reunião dessa noite, para a nossa live. Um beijo no coração, é uma alegria muito grande, muito especial mesmo estar com todos aqui. A nossa temática de hoje é de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Caridade Material e a Caridade Moral, que é um belíssimo texto do Evangelho que trata daquilo que é a essência da nossa doutrina, que é a mensagem da caridade. Então, que Deus seja conosco e que possamos ter belos momentos de reflexão. Quando nós falamos a respeito da caridade, nós estamos falando daquilo que é a essência da própria doutrina espírita, porque é a essência do Evangelho de Jesus. A caridade representa esse símbolo do pensamento cristão exatamente porque ela é a materialização do amor ao próximo. Ela é a materialização do amor a Deus e do amor ao próximo, especificamente. Na verdade, amor e caridade são sinônimos. No entanto, a palavra caridade ela é mais utilizada na doutrina espírita e em outras ocasiões porque ela dá uma conotação mais prática. O termo amor, ele é a palavra mais bela que existe no mundo, mas, no entanto, dependendo da pessoa que interprete, o amor pode ter 1000 conotações.
Para nós cristãos, o amor é exatamente esse sentimento de querer bem do outro, de fazer o bem ao próximo, de ser honesto, correto, de ser bondoso. Isso é o amor. Mas para muitas pessoas, o amor pode ser qualquer outra coisa. Pode ser apenas a questão sexual, pode ser apenas uma questão material. E, na verdade, o amor ele é um sentimento que está presente em tudo. Então, nós devemos falar e divulgar o amor a todo instante. No entanto, a palavra caridade também deve ser por nós falada e divulgada, porque ela traz uma conotação da prática do amor, da vivência concreta daquilo que é a solidariedade, daquilo que é o sentimento de fraternidade. Então não deixa margem a dúvidas em nenhuma situação, porque todos sabem o que é a caridade. É a benevolência para com todas as pessoas, é indulgência para com tudo e com todos, e perdão das ofensas, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Quando somos benevolentes, indulgentes e perdoamos, nós então estamos agindo de acordo com a caridade. Benevolência, indulgência e perdão são 3 símbolos da caridade que demonstra a materialização desse sentimento. É a fraternidade sem limite, é a solidariedade sem limites, que é o objetivo maior da vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua famosa epístola aos Coríntios, na qual ele fala que poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, se não tiver caridade, isso nada lhe serviria. Ele elenca uma série de colocações, e acredito que todos já tenham lido, conheçam a carta do apóstolo. E ele diz que poderia dar todos os seus bens aos pobres, toda a sua roupa, todos os seus pertences, que poderia até mesmo entregar a sua vida, mas se não tivesse caridade, isso nada lhe serviria, porque realmente tudo isso poderia ser feito por exibição, como há muitas pessoas que ajudam o próximo por pura exibição, ou para adquirir benefícios em troca, mas não com o sentimento verdadeiro de ajudar. Portanto, quando o apóstolo Paulo coloca nessa epístola aos Coríntios, e é um dos mais belos textos que a humanidade já viu, porque ele diz claramente que poderia fazer isso tudo, mas se não tiver caridade, ele nada seria. E ao final, ele então diz o belíssimo ensinamento que conclui toda a ideia da carta. Quando ele coloca: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas das 3, a mais excelente é a caridade. Colocando dessa forma, ele coloca a fé, a esperança e a caridade como as 3 maiores virtudes cristãs, as 3 maiores virtudes teologais. Se nós tivéssemos que elencar as principais virtudes que o cristianismo nos ensina, são essas que o apóstolo Paulo coloca: fé, esperança e caridade. Devemos nos esforçar para vivenciar esses 3 princípios. E dos 3, conclui o apóstolo Paulo, o mais excelente é a caridade. Dos 3, o mais excelente é a caridade. Por quê? Porque a caridade reúne em si todos os demais. Quem tem caridade tem um sentimento de esperança e tem um sentimento de fé. Esperança. Ao ajudar o próximo, ele está sendo esperançoso. Ao ajudar o próximo, ele está sendo fervoroso. Então essas 3 virtudes cristãs materializam-se especialmente na prática da caridade, conforme diz o apóstolo Paulo. E Jesus, que foi o maior exemplo que a humanidade já viu, o maior símbolo que a humanidade já teve contato, em verdade deu-nos essa amostra mais perfeita, quando o nosso querido mestre, que foi o exemplo mais sublime de todas as virtudes da humanidade, quando ele nos demonstrou a caridade em todas as suas ações. Todos os atos, as parábolas de Jesus retratam bem a proposta da caridade. Todas as palavras de Cristo, quando nós vemos ele dizendo aos apóstolos: bem-aventurados sereis, porque eu tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque careci de teto e me hospedastes, porque senti frio e me destes o agasalho. E os apóstolos então perguntaram mais: quando foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede, com frio ou sem teto, e te demos o que comer, e te abrigar ou te agasalhar? E Jesus disse: em verdade vos digo, todas as vezes que fizerdes isso a um destes menores
da terra, mais simples do mundo, será a mim mesmo que estareis fazendo. Era um estímulo à vivência da caridade. Nas demais situações, inúmeras outras, quando ele, caminhando pelas ruas, curava os doentes, atendia os enfermos, ajudava, ensinava, porque a ajuda material é muito bem-vinda, mas a ajuda moral é muito importante. Por isso a necessidade das duas. Quando nós temos dentro dessa realidade da caridade na nossa temática, a caridade material e a caridade moral, é porque a reflexão da proposta da caridade passa exatamente por esse pressuposto, porque a caridade pode ser material, quando eu dou um alimento, quando eu dou um agasalho. Quando eu dou alguma coisa material, é um grande exemplo de caridade. Mas também a caridade moral, que é aquela que leva um ensinamento, aquela que leva um consolo, aquela que elucida, que liberta pela mensagem, aquela que dá um livro de presente, aquela que relembra um ensinamento de Jesus e aquilo vai levar felicidade e consolo, é a caridade moral. Portanto, a caridade moral e a caridade material devem andar unidas, exatamente porque em Jesus elas andavam unidas. Em Jesus, a caridade moral e material caminhavam juntas e nós devemos seguir exatamente o exemplo do Senhor. Muitas pessoas no passado questionavam, hoje nem tanto, mas muitas pessoas no passado questionavam se era correto os cristãos e os religiosos em geral fazerem caridade material, darem roupa, darem sopa na rua para moradores de rua, darem um alimento, se era uma coisa correta, porque na verdade é o Evangelho que liberta. Ora, é evidente que é algo correto, porque o Evangelho, a caridade moral, o ensinamento, ele é fundamental, mas se a pessoa não tiver o pão do corpo, ela simplesmente não vive. Se a pessoa não tiver o agasalho que protege do frio, ela simplesmente não vive. Então, se nós temos que dar a caridade moral, que dá vida ao espírito, nós temos que dar a caridade material, que dá vida ao corpo. Tanto que Jesus o disse: bem-aventurados sereis, porque eu tive fome e me destes de comer. São palavras do Senhor. Eu senti frio e me destes o agasalho. Eu careci de teto e me hospedastes. Então o Senhor falava também da caridade material. É inadmissível, portanto, que nós venhamos a tomar tempo, muitas vezes, em determinadas situações, para questionar se a caridade material é importante ou não. É evidente que ela é. Agora, é claro que a caridade material, dentro do possível, deve vir acompanhado da caridade moral. Se nós podemos levar um pedaço de pão, se possível, levemos também uma oração. Se nós podemos levar um prato de sopa ou um agasalho, se nos for possível, levemos também uma mensagem de fé e de esperança. Se não for possível, fiquemos apenas no agasalho e no pão, não há problema algum. O importante é fazer o bem que esteja ao nosso alcance. Todo o bem que estiver ao nosso alcance nós devemos fazer. E quanto mais ele puder se ampliar na direção da moralidade e na direção do lado material, nos dois ângulos da proposta da caridade, nós devemos cultivar esses princípios essenciais. Por isso a nossa temática, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material e a caridade moral. Essa proposta da caridade material e moral, tão bem elencada no Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer com que a nossa concepção de solidariedade universal se expanda e com que o Espiritismo as pessoas conhecem a doutrina exatamente pela caridade que as casas espíritas fazem. E é tão maravilhoso porque o Espiritismo nada mais faz do que trazer de volta a proposta de Jesus. O Espiritismo nada mais faz do que trazer de volta a proposta do Cristo, dizendo que fora da caridade não há salvação. Não haveria ensinamento mais belo para Allan Kardec colocar como lábaro da nossa doutrina. Essa mensagem, que é o ensinamento precípio da nossa doutrina e que está no frontispício, metaforicamente, do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, não haveria frase mais sábia e mais bela para Allan Kardec colocar. Fora da caridade não há salvação. Fora do que mais poderia não haver salvação? Porque se ele dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, somente os espíritas atingiriam a salvação, ou seja, a felicidade futura, a felicidade eterna. Se ele dissesse que fora de determinada realidade não haveria salvação, só quem tivesse condição de vivenciar aquela realidade poderia fazê-lo. No entanto, quando ele diz fora da
caridade. Não há salvação, a caridade está ao abraço de todos. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser saudável, pode ter alguma doença, pode ser muito culta, pode ser analfabeta. Seja qual for a condição que a pessoa tem, a caridade está ao seu alcance. Fazer o bem ao próximo. Deus deu a condição de fazermos o bem ao próximo para todas as pessoas. Nenhum de nós pode alegar que não tem condição de ajudar. Podemos alegar outras coisas. Podemos alegar muitas vezes que não temos recursos financeiros para comprar um livro, para ajudar em determinada obra. Ou podemos alegar que não temos saúde suficiente para determinado serviço. Tudo isso é muito legítimo, mas nenhum de nós pode alegar que não tem condição de ajudar as pessoas. Nenhum de nós pode alegar que não tem condição de fazer o bem, de vivenciar a caridade. Nenhum de nós pode alegar que não tem condição de vivenciar a caridade e fazer o bem, porque a caridade está a abraço com todas as pessoas. Eu fico numa vontade imensa de saudar a todos os que estão chegando. Robério, querido amigo, um beijo grande, que saudade. Edneia também, que saudade de todos vocês. Um beijo grande, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Eu fico tentado vendo os comentários de saudar e de mandar lembrança a todos. Muito feliz de ver vocês. Desculpa não poder citar todos. Mas, prosseguindo, portanto, a proposta da caridade, Deus é tão maravilhoso que permitiu que a caridade tivesse abraços a todos. Nem tudo está abraço a todos nessa vida. Nós não temos as mesmas oportunidades. Alguns tiveram a oportunidade de estudar, outros não. Alguns têm uma vida financeira mais bem farta, outros não. E isso nos diferencia. Alguns têm mais saúde, outros têm mais dificuldades no sentido da saúde física. Isso nos impõe certas limitações. Mas nenhum de nós pode dizer, meus irmãos, que não pode fazer o bem, que não pode ajudar o próximo, que não pode ser caridoso. Todos podemos vivenciar a caridade. Exatamente por causa disso, Jesus nos deu esse exemplo a todo instante. Um dos exemplos mais brilhantes foi na famosa passagem do óbolo da viúva, quando Jesus observava o gasofilácio. O gasofilácio era um instrumento, uma espécie de cofre, onde as pessoas colocavam doações. E as pessoas mais ricas colocavam doações enormes muitas vezes, só que com variadas intenções, às vezes para ajudar, outras vezes apenas para poder chamar a atenção. Mas não nos cabe julgar, cada um com a sua consciência, e Deus sabe o sentimento de cada um. Mas cada um podia fazer o bem no gasofilácio, suas doações, de alguma forma. Alguns para se exibir, outros para demonstrar que estavam ajudando, outros por variadas razões, outros porque realmente estavam preocupados em ajudar as pessoas. E então Jesus observou com os apóstolos a postura daqueles que ajudavam no gasofilácio. E então pessoas colocavam somas altíssimas, o que não há problema algum, muito bom. No entanto, passado algum tempo, passou uma senhora. Ela tinha no seu bolso. Era uma viúva que tinha uma vida muito simples, colocou a única moeda que possuía. Jesus olhou para os apóstolos e lhes disse: vocês veem? Esta senhora deu muito mais do que todos os outros. E os discípulos olharam e entenderam o recado. Ela não deu mais do que os outros no sentido financeiro, material, mas ela deu mais do que os outros porque o seu desprendimento foi maior. Essa é que é a grande questão. Ela não deu mais no sentido material. O olhar de Jesus não era material, era um olhar espiritual. Jesus tinha um olhar que transcendia. Era um olhar metafísico que estava além da questão material propriamente. Ele observava a essência, ele tirava a essência da forma, ele tirava o fundo da superfície, ele fazia com que a beleza magistral dos ensinamentos estivesse a braços. Para ele, as coisas não eram apenas o que nós víamos, ele via além. Nós olhamos para alguma coisa e vemos o lado material. Jesus via além na grandeza divina do seu espírito. Então ele diz, ela deu muito mais do que os outros. Por quê? Porque ela baseou-se no desprendimento.
ela se sacrificou mais, ela renunciou mais para poder ajudar e renunciou muito mais do que todos os outros, porque ela deu daquilo que lhe faltava, enquanto os outros deram daquilo que lhes sobrava. Então o dela teve muito mais valor, porque o valor do bem, da caridade que praticamos, meus irmãos, está na razão direta do esforço que empregamos. Quanto maior o meu esforço, maior será o meu mérito. Isso vale para tudo na vida. Se eu, por exemplo, vou apostar corrida com uma pessoa mais idosa do que eu, bem mais velha do que eu vou correr tranquilamente, vou e volto. Essa pessoa talvez não consiga me acompanhar, porque eu sou mais jovem, tenho mais disposição, ela é mais idosa. No entanto, ela fez muito mais do que eu, porque ela deu o máximo de si. Enquanto eu fui e voltei muitas vezes ao ponto que era o objetivo, a pessoa muitas vezes foi apenas uma vez. Aquele senhor ou aquela senhorinha nem chegaram ao ponto final, pararam no meio de cansado. No entanto, fez o máximo que podia. Eu sou mais novo, posso ir e voltar quantas vezes quiser. Então eu fiz mais na distância, mas esse senhor ou essa senhora fizeram mais do que eu, porque o esforço foi maior. Eles deram o que eles podiam, eles renunciaram ao que poderiam, a tudo o que poderiam fazer, ou seja, deram o máximo de si. E essa é a proposta da caridade. Não colocarmos desculpas, mas fazer o que estiver ao nosso alcance. Deus não quer que nós sejamos aqueles que vamos mudar o mundo inteiro. Ele quer que nós façamos o máximo possível. Se pudermos mudar o mundo inteiro, ótimo, maravilha. Mas se não pudermos, vamos mudar aquele que está ao nosso redor, aquele que está ao nosso lado, aquele que compartilha conosco no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. O que nós pudermos fazer de bom é uma mensagem de caridade. Benevolência, indulgência e perdão. São as 3 palavras que resumem a caridade e que está no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Notemos a sabedoria de Allan Kardec. Quando ele pergunta ao Livro dos Espíritos, essa colocação, exatamente essa pergunta para os espíritos, vírgula, conforme a entendia Jesus. Kardec é tão sábio que ele não perguntou apenas qual o sentido da palavra caridade, porque se ele diz apenas qual o sentido da palavra caridade, ele teria uma resposta. Mas talvez não fosse a resposta que ele quisesse, porque a caridade pode ter várias interpretações, pode ter várias definições. Nós sabemos que a caridade é ajudar, é ser fraterno, mas cada um dará uma resposta diferente. Mas ele coloca a pergunta de uma forma tão bela, porque ele diz qual o sentido da palavra caridade, vírgula, conforme a entendia Jesus. Ou seja, ele não queria saber a caridade na sua opinião ou na opinião do mundo, ou na opinião de qualquer espírito. Ele queria saber o que era caridade conforme Jesus havia, conforme Jesus a entenderia. E os espíritos respondem, totalmente inspirados por nosso Senhor, porque nosso Senhor presidiu o advento da doutrina espírita, porque anunciou que enviaria o Consolador. Então Jesus acompanhou, segundo nos informam os espíritos, todo o advento do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, tanto enviando missionários encarnados, como Allan Kardec e outros, para colaborar, como os espíritos que supervisionavam e realizavam o trabalho, estavam sob a supervisão de nosso Senhor Jesus Cristo. E então os espíritos respondem, caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, é perdão das ofensas e é indulgência para as imperfeições alheias. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão. Quando vivenciamos esses 3 princípios, estamos sendo caridosos, meus irmãos. E essa mensagem que a caridade nos apresenta, ela foi vivenciada por inúmeros na nossa história que marcaram a história. Todo ser humano que se devota ao bem está pronto para ser útil no campo da caridade, como dissemos, ela está a braço com todas as pessoas. Mas lembrando que a caridade não é só a ação em si, é um sentimento na ação. Não basta apenas observar, por isso que ela é moral e é material, pelas nuances que ela traz consigo. Não é apenas o ato em si, é o sentimento que me leva. Eu posso ajudar alguém com o sentimento de servir, ou posso ajudar alguém porque eu quero alguma coisa em troca.
Não estou sendo caridoso se eu estou preocupado em receber benefícios. Não estou sendo caridoso, estou sendo um comerciante. O comércio que é assim. No comércio nós damos uma coisa para receber outra coisa em troca. Nós damos um produto para receber o dinheiro. Nós damos um material para receber outro material. Isso é comércio, é uma troca. Se fizermos isso na caridade, essa troca deixará de ser caridade para se tornar um comércio. A caridade é aquela que nós fazemos com o sentimento do bem servir, sem preocupação de retorno, sem a expectativa dessa contrapartida. Muitas pessoas fazem o bem esperando o retorno. Nem mesmo o retorno de um agradecimento nós devemos esperar. Nem mesmo o retorno de uma gratidão devemos esperar. Porque, na verdade, as pessoas não são obrigadas a nos agradecer. As pessoas não são obrigadas a nos ser úteis no sentido do agradecimento. Nós fazemos o bem que fizemos, fazemos pelo prazer de fazer. As pessoas podem ser gratas ou podem ser ingratas. Podem agradecer como podem nos detratar, como podem falar mal de nós, não nos importa. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes deixam de fazer o bem porque muitas vezes ouviram a ingratidão. Como Emmanuel disse isso na página inicial que nós lemos do livro Fonte Viva, ele retratou muito bem a importância de olhar sempre para frente, não olhar para trás. Seja o que for que aconteça hoje ou que aconteceu no passado, não importa qual o bem que eu posso fazer de hoje em diante. Muitas pessoas param no tempo. Muitas pessoas param no tempo e ficam trazendo remorsos e conflitos de coisas que aconteceram, quando na verdade deveriam superar. Deveriam sublimar isso, deviam passar por cima, como se diz na gíria, porque na verdade não nos importa esse retorno. Se eu faço o bem a alguém, eu tenho que fazer pelo prazer de fazer, não esperando um agradecimento. Quantas pessoas dizem, ajudei tanto fulano e ele nem me disse obrigado? Mas não tem problema se ele disse ou não obrigado. Ele não é obrigado a dizer obrigado. E nós não devemos esperar esse retorno, nós temos que fazer o bem pelo prazer de fazer. Ou a pessoa diz, ajudei tanto fulano e quando eu precisei ele não me ajudou. Ok, isso pode ser até um motivo de tristeza, mas não nos preocupemos com isso, nem o julguemos, é o momento dele. Nós temos que fazer pelo bem de fazer. Por isso que a caridade é um sentimento, não é só a ação. É o sentimento que leva à ação, porque esse sentimento nos conduz ao desprendimento, nos conduz à alegria de viver, nos conduz ao bem de servir, nos conduz à honra de amar e de ser úteis. E aí a alegria de servir contempla toda a realidade. Nós não ficaremos felizes pelo retorno, ficamos felizes pela nossa ação. Essa é a proposta. E quando nós olhamos os grandes missionários da nossa história, eles são plena e mais sublime que se possa imaginar. Eu me recordava antes de vir para o nosso encontro de São Francisco de Assis. Tamanho exemplo belo e sublime que esse missionário da história humana nos concedeu. São Francisco é considerado por muitos o maior exemplo cristão, o maior nome do cristianismo depois de Jesus. Tamanha grandeza do espírito de São Francisco, e que na sua simplicidade, na sua humildade, deu-nos esse exemplo de grandeza espiritual na vivência da caridade. Inúmeras são as situações que nós poderíamos dizer, por exemplo, quando ele começou a despertar para a proposta cristã, depois daquele período juvenil, um tanto turbulento, um tanto agitado, como é para praticamente todos os jovens, não todos, mas boa parte dos jovens é um período de conflitos, de dúvidas. E São Francisco teve também na sua juventude esses momentos de adaptação à realidade, de afirmação da sua tarefa, até que ele começou a despertar na sua juventude para a vivência do Evangelho de Jesus. Começou a despertar e grandes realidades, muitas realidades passaram, inúmeras realidades estavam diante da sua proposta, inúmeras realidades estavam diante de si, e ele então se viu a braços com alguns conflitos, pela necessidade, pela proposta, pela necessidade de se dedicar a Jesus e de resolver a sua situação, no sentido do sentimento.
Estou vendo novos companheiros chegar a cada momento. Alain, meu irmão e amigo querido de todas as horas, seja bem-vindo. E outros companheiros também que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande participar aqui com todos vocês. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar a live, não apenas essa, não por mim, mas porque é importante o compartilhamento de todas essas lives, porque é uma divulgação da casa e é uma divulgação do trabalho doutrinário, da doutrina espírita. Então, digo isso não por mim pessoalmente, mas todas as lives que a instituição fizer, curtam, compartilhem, comentem, porque isso amplia a divulgação da instituição e a divulgação da própria doutrina. Muito bom ver todos aqui. Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Então, meus irmãos, como dizíamos, lembrando a proposta de São Francisco de Assis, São Francisco, ele então colocou esse sentimento da caridade em ação e partiu para a ação. E começou a amadurecer isso. E ele resolveu, ele adentrou para a igrejinha local, a igrejinha da Porciúncula, que era uma das mais afetuosas para ele. E ele começou a querer ajudar outras igrejinhas também da região que ele desejava ajudar, desejava colaborar. E ele percebeu que a igreja da sua região, que estava muito simples, precisando de uma reforma, de uma ajuda. E ele queria ajudar, mas ele não tinha dinheiro. E o seu pai, que era um rico comerciante, possuía muitos recursos, era um vendedor de tecidos. No entanto, seu pai, pelo que consta a história, as informações são muito vagas, muito poucas, mas diz a história que seu pai era muito turrão, era agressivo nas palavras e não era muito caridoso, pelo contrário, era uma pessoa apegada às coisas materiais. E São Francisco não tinha um relacionamento muito bom com seu pai. O que aconteceu então? Ele, desejoso de ajudar a igreja e ao mesmo tempo não tendo recursos, ele resolveu arrumar recursos de alguma forma. Ele pensou, eu posso pegar alguns tecidos do meu pai, já que meu pai tem tantos tecidos, é dono de uma loja, de uma fábrica, e eu posso vender esses tecidos. Mas se eu pedir ao meu pai, ele não vai me dar, tenho que pegar escondido. São Francisco então pegou alguns tecidos caríssimos do seu pai, sem que seu pai soubesse, pegou escondido e vendeu na feira a um preço muito mais barato do que o tecido valia, naturalmente. E então vendeu e com esse dinheiro ele doou para ajudar a igreja. E a colaboração pela oportunidade de estar ajudando a igreja a crescer e a formar. Havia, além de pegar escondido, vendeu por um preço muito mais abaixo do que o tecido valia. Mas não importa, o principal é o desejo dele de ajudar. Não devemos observar as ações das pessoas apenas em detalhes que prejudicam. Observemos o sentimento. Qual era o sentimento dele? Era servir. Valorizemos o sentimento de servir. Então, isso aconteceu. Não precisa nem dizer que quando seu pai descobriu, ficou uma fera. Quando seu pai descobriu, ficou uma fera, e uma fera mesmo, ao ponto de prender Francisco no porão da sua casa e lá deixá-lo para que ele pudesse responder, para que ele pudesse pagar por aquilo que fez. A história é muito longa, a vida de São Francisco, embora tenha poucos relatos, as biografias não são tão compridas, mas cada ação da sua vida daria uma palestra inteira. Tamanha beleza, tamanha profundidade da vida do nosso querido Francesco de Bernardone, aquele que foi o maior ícone do pensamento cristão depois de Jesus. Mas vamos resumir a história e o seu feito. Mas então ele ficou preso, seu pai o prendeu no porão para que ele pudesse pagar, responder por aquilo que ele fez. Ficou alguns dias. E sua mãe, então, com muito custo, tentando convencer o marido, ela libertou o filho. E ao libertar o filho, Francisco foi conversar com o pai e não conseguiu diálogo. Não conseguiu diálogo porque o diálogo entre eles era muito difícil, seu pai era uma pessoa muito difícil, e houve uma pequena discussão. E eles foram para a calçada. E ao chegar na calçada, a discussão começou a ficar um pouco mais intensa. Os vizinhos começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Já naquela época, os vizinhos se preocupavam com a vida dos outros vizinhos. Não é um privilégio da nossa época. Já naquele período, os vizinhos gostavam de observar a vida dos outros vizinhos. Se aproximaram para ver o que estava acontecendo. E seu pai e Francisco conversando, discutindo. E então, em determinado momento, seu pai falou bem sério com ele: eu vou lhe deserdar e você não ficará com nada
da minha herança. Todo o meu tesouro, toda a minha riqueza não ficará para você. E Francisco, que trazia na alma esse sentimento puro de servir e não estava preocupado com dinheiro, estava preocupado apenas em ajudar o próximo, ele olhou para seu pai e disse: não precisa que o Senhor se preocupe em me deserdar. Eu mesmo já estou dizendo aqui que não quero mais qualquer tipo de herança que o Senhor pensasse em deixar para mim. E para comprovar esse meu desprendimento, ele começou a tirar a sua roupa. Começou a se despir até ficar completamente nu, como um símbolo que ele deixou para seu pai do seu desprendimento, não só para seu pai, mas para toda a humanidade do futuro, como exemplo de desprendimento. Ele não queria mais ser do mundo, ele queria vencer o mundo, como Jesus disse. Jesus disse: eu venci o mundo. E Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. E ele queria vencer o mundo, queria estar acima daquilo que o mundo nos apresenta. Estar acima pela caridade, pela simplicidade. Ele então se despiu completamente para demonstrar a seu pai o seu desprendimento. E então correu. E ficou famoso quando nós vemos nos filmes, ficou famosa essa cena, ele completamente nu, muito jovem, correndo. Mas quando ele começou a correr, um bispo local, que era muito seu amigo e gostava muito dele, o abraçou e pegou uma túnica que possuía nas mãos e o envolveu, para que não ficasse aquela cena constrangedora. E então, a partir dali, ele foi realizar a sua missão. E ficou para sempre imortalizada a passagem de São Francisco, do seu desprendimento, da sua vontade de servir, da caridade que procurou ser caridoso quando pegou o pano escondido do pai para vender e ajudar. Quando ele tirou a roupa para mostrar o desprendimento, quando ele marcou pela simplicidade e pelo amor ao próximo cada momento da sua vida. Inúmeras as situações nós poderíamos citar da vida de Francisco de Assis, que dariam uma palestra inteira sobre cada momento da sua existência. Cada frase, cada colocação era a caridade em pessoa. Certa vez ele disse aos seus discípulos, quando ele fundou a Ordem dos Franciscanos, certa vez ele disse aos seus discípulos: ide pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Notemos a profundidade disso, meus irmãos. Ide pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, preguem pelo exemplo. Ajudem as pessoas, sirvam as pessoas, sejam fraternos, sejam solidários, sejam caridosos. Essa é a maior pregação do Evangelho, é a caridade. Se necessário, use palavras. E nós vivemos hoje numa sociedade que usa tantas palavras, mas nem sempre usa as ações. Na mídia, nas pessoas famosas, nós vemos muito isso, com exceções naturalmente. Mas quantas pessoas que utilizam grandes discursos, mas que na prática não dão bons exemplos. E nós estamos aqui para ter exemplos. O mundo precisa de exemplos, meus irmãos. O mundo precisa de exemplo, mais do que de palavras. As palavras são importantes, elas ensinam, mas os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam multidões. Isso que nós devemos cultivar. Então São Francisco é esse ícone que faz com que o exemplo da caridade brilhe cada vez mais. Ou como disse Madre Teresa de Calcutá, outro grande exemplo de caridade universal, Madre Teresa tem uma colocação que eu gosto muito, quando ela diz: não importa o quanto fazemos, mas o amor que dedicamos àquilo que fazemos. Notemos a sabedoria, não importa o quanto fazemos, mas importa o amor que dedicamos àquilo que fazemos. Ou seja, mais importante do que o que fazemos é o amor que colocamos naquilo. Claro que se pudermos fazer muitas coisas, melhor. Óbvio, quanto mais pudermos realizar, maravilha. Estamos realizando, produzindo, trabalhando, quanto mais melhor. Mas se for para fazer as coisas de forma egoísta, orgulhosa, vaidosa, é melhor fazer pouco com amor do que fazer muito por mera vaidade. É melhor fazer pouco com sentimento fraterno verdadeiro, do que fazer muito por mera exibição. Se for para fazer muito, que seja um muito com amor. Se não, que seja pouco, mas que seja com amor.
É o que Madre Teresa queria dizer. Esses ícones da caridade que atravessaram a nossa história nos ensinaram isso. E essas palavras, elas calam fundo em nossos corações, porque requer uma preocupação constante da nossa parte de estar empenhados corriqueiramente em ser úteis, em fazer o bem. Cada um de nós deve se perguntar ao término de cada dia: o que eu fiz hoje de bom pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas? Cada um de nós deve se perguntar isso: o que eu fiz de bom pelo bem da humanidade? Porque as coisas corriqueiras nós já fazemos. Todos nós acordamos, escovamos o dente, almoçamos, jantamos, trabalhamos, saímos de casa, compramos pão. Fazemos as coisas do dia a dia. Cuidamos da família, compramos aquilo que falta para casa. Mas isso é o básico. Isso é a nossa mera obrigação de sobrevivência. Estou me referindo ao que eu fiz a mais, além daquilo que era a minha mera obrigação. Então, ao término de cada dia, nos perguntemos: o que eu fiz hoje de bom pelas pessoas? Foi uma oração que eu fiz em prol de alguém, foi uma cesta básica que eu doei para algum lugar, foi um passe que eu apliquei na casa espírita, foi uma palestra que eu pude proferir, foi um telefonema para fulano, foi um sorriso amigo, foi uma conversa, um consolo, foi um cobertor para quem tem frio, foi um alimento para alguém. O que eu fiz de bom para ajudar aqueles que precisam no campo da caridade, além do que é a minha obrigação normal? O que eu fiz de bom? Perguntemo-nos, porque esse algo a mais é o que nos engrandece e é o que engrandece a humanidade. É o que faz a diferença, meus amigos. E nós estamos na Terra para fazer a diferença. Não para fazer tudo igual, para fazer a diferença. Rotina todos nós temos, cada um de nós tem uma rotina de família e de trabalho. Mas o que nós fazemos a mais, além dessa rotina? Eu posso ter uma rotina de pegar uma condução e ir para o meu trabalho. Ou de fazer tal coisa, caminhar até determinado lugar todos os dias. Isso é uma rotina que qualquer pessoa pode fazer. Mas o que eu faço nessa rotina? Será que com as pessoas que eu encontro eu sou gentil, eu sou caridoso, eu procuro ser útil? E essa a diferença que faz a diferença é onde está a ação da caridade. E o mundo moderno, esse mundo moderno repleto de recursos, repleto de tecnologia, ele requer que esse princípio seja aplicado cada vez mais. Hoje se fala muito em produtividade nas empresas, em modernidade, se fala muito em eficiência, em fazer muito, em realizar muitas coisas, em crescer, em prosperar. E tudo isso é muito bom, tudo isso nos faz progredir, faz a sociedade progredir. Mas não nos esqueçamos que o principal de tudo é o que eu posso fazer de bom pelas pessoas. Porque dinheiro não é prioridade, é consequência. A prioridade é o bem que se faz. Quantas empresas que vão à falência porque colocam dinheiro em primeiro lugar? Quantas pessoas que não conseguem prosperar na vida, não conseguem ter um trabalho fixo porque colocam dinheiro em primeiro lugar? Claro que o desemprego possui inúmeras facetas e nós não estamos aqui para julgar isso. Apenas dizemos o seguinte: dinheiro não pode ser prioridade. Dinheiro tem que ser consequência. Se eu vou abrir uma loja, por exemplo, eu não tenho que colocar o dinheiro em primeiro plano. Eu tenho que colocar em primeiro lugar na minha loja o bem que eu posso fazer às pessoas. Então, se eu abrir um comércio, seja ele qual for, eu tenho que pensar no que eu posso fazer de bom para o meu cliente. Como que eu posso ser caridoso, ser útil para ajudar as pessoas? Esse é o meu pensamento. O dinheiro virá como consequência. Se eu coloco o dinheiro em primeiro plano, se eu digo eu estou aqui para ganhar meu dinheiro e o resto eu não quero saber, eu vou ser antipático, eu vou corromper valores morais, o meu cliente vai sentir essa antipatia, vai ver que eu sou uma pessoa egoísta e não voltará no meu serviço, ou seja, eu perderei o dinheiro e perderei o cliente, perderei tudo. Então, quando eu abro uma empresa nova, quando eu começo um trabalho novo, eu não posso jamais, esse é o grande erro de muitas pessoas e que não percebem, eu não posso jamais colocar o dinheiro em primeiro lugar. Eu tenho que colocar em primeiro lugar o bem que eu posso fazer. O dinheiro, ele vem como consequência. Isso vale para todas as profissões, meus irmãos, todas as profissões. Por exemplo, se você é um professor, quantos professores que vão mal-humorados para a escola porque ganham pouco, porque tem problemas, porque os alunos são difíceis, porque a escola não dá uma boa estrutura.
E não negamos que isso exista. Realmente a realidade do ensino no país é uma realidade difícil. Os professores deveriam ser melhor remunerados, as escolas muitas vezes não têm a devida estrutura, muitas delas. Tudo isso é verdade, não estamos negando isso. Mas quando a pessoa sai para trabalhar em qualquer profissão, mas vamos pegar o exemplo do professor, ele tem que pensar o que eu posso fazer de bom pelos meus alunos. Qual o bem que eu posso fazer pelas minhas crianças ou pelos meus jovens? O que eu vou ensinar de bom para eles? Será que eu estou sendo mais carinhoso? Será que eu estou sendo mais gentil? Cada um deles tem uma realidade. Cada um deles traz um sofrimento familiar consigo. O que eu posso fazer de bom para ensiná-los a ser pessoas de bem? A serem bons seres humanos? E o que eu posso fazer de bom por eles? Quando eu penso assim, eu coloco a caridade em primeiro lugar. O dinheiro vem como consequência. E a alegria de viver é muito maior. Porque o que nos traz a felicidade não é o recurso financeiro, é a alegria de viver. Nós temos que ter alegria no que nós fazemos. Faça aquilo que você gosta e o que você ama. E se você não faz o que ama, ame aquilo que você faz. Se puder fazer o que gosta, ótimo. Mas se você não faz o que gosta, goste daquilo que está fazendo. Faça com amor e você passará a gostar. E naturalmente a alegria vem de volta. Os recursos financeiros vêm. A saúde vem porque você vai ser mais entusiasmado, mais feliz, mais realizador. E tudo passa a adquirir um colorido maior. Porque é a caridade em ação. E aí traz mais alegria, mais saúde, mais paz. Nos ensina a ser mais próspero em todos os aspectos. A saúde, a paz, a felicidade. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que muitas vezes vivem doentes, não conseguem ter saúde. Isso por quê? Porque o problema muitas vezes não está no corpo. Está na verdade. Claro que existem exceções. Muitas pessoas têm problemas sérios de saúde, não estamos diminuindo isso. Mas quando nós vemos muitas pessoas que às vezes nem têm tantos problemas assim e estão constantemente falando de doenças e estão sempre doentes, é porque elas estão focadas na doença e não na saúde. Aonde está o nosso foco? Nós temos que focar na saúde e não na doença. Temos que focar na solução e não no problema. Essa é uma das grandes regras da produtividade no mundo moderno. Focar na solução e não no problema. Qual é a solução? Se eu tenho algum conflito para superar, por exemplo, se eu sou uma pessoa medrosa, eu não tenho que focar no medo, eu tenho que focar na coragem, porque a coragem é a solução. Ao invés de eu me preocupar em como combater o medo, eu tenho que me preocupar em como desenvolver a coragem. Esse é o pensamento correto. Como eu vou desenvolver a coragem? Se eu estou com um problema, eu não tenho que refletir em torno do problema. Eu detecto o problema e agora eu penso como que eu posso solucioná-lo. Como que eu vou solucionar esse problema? E aí eu parto para a solução. Mas muitas pessoas ficam em torno do problema. Como se diz metaforicamente, uma enceradeira que não sai do lugar. Ela gira, gira, gira e não sai dali. Muitas pessoas são assim. Então não adianta determinadas realidades se o pensamento não muda. Você que me ouve e que porventura esteja passando por algum problema, experimente focar na solução. Você que está passando por algum tipo de doença, experimenta focar na saúde. Claro que a doença pode até continuar por mais um tempo, não é um milagre, não é algo mirabolante, mas a partir do momento que nós focamos naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que é a solução, as coisas vão acontecendo de forma muito mais próspera. É a caridade, focar na solução, focar naquilo que é certo, ajudar quem precisa, matar o egoísmo que existe dentro de nós. O ser humano, infelizmente, ainda é tão egoísta, meus irmãos. Eu vi uma pesquisa recentemente que me deixou assustado, enfim, no sentido da reflexão que nos causa. Fizeram uma pesquisa há alguns anos nos Estados Unidos com professores universitários sobre reajuste de salário. Reajuste. Só que a pessoa que fez a pesquisa fez de uma forma a analisar a vaidade de cada um. Porque muitos professores, assim como em todas as profissões, tem pessoas sempre muito vaidosas. E então perguntaram, a maioria deles ganhavam um salário X, vamos arredondar, que seja 10 mil reais. Estou chutando, só para ficar fácil a reflexão e a conta. Ganhavam 10 mil reais cada um. E então perguntaram na pesquisa, olhem que interessante,
perguntaram para cada um deles, dezenas e dezenas de professores, e perguntaram isoladamente: você prefere passar a ganhar 15 mil, desde que todos os demais também ganhem 15 igual a você? Ou você prefere passar a ganhar 12 e os demais permanecerem com 10? Vou repetir, todos eles ganhavam em média 10 mil reais. A pesquisa era o seguinte: você quer passar a ganhar 15 mil, desde que todos ganhem 15 também, ou você prefere passar a ganhar 12, desde que os outros permaneçam com 10? E pelo incrível que pareça, uma boa parte deles preferia ganhar 12, desde que os demais permanecessem com 10. 12, desde que os demais permanecessem com 10. A pessoa prefere ganhar menos, mas a sua vaidade quer que ela esteja à frente dos outros, mesmo ganhando menos, do que ganhar mais e ficar igual a todo mundo. Ou seja, eu ganho 10, posso passar a ganhar 15 e todos 15 junto comigo, é o que dizia essa pesquisa americana. Todos ganharem juntos, mas a pessoa não quer estar junto com todos. Ela prefere estar abaixo desde que haja outros abaixo dela. Como falta caridade. Infelizmente, há muita caridade no mundo, mas também falta muita caridade no mundo, meus irmãos. Nós devemos crescer e fazer as pessoas crescerem junto conosco. Nós devemos nos elevar e fazer as pessoas se elevarem junto conosco e fazer com que o sentimento de amor esteja cada vez presente. Nos elevarmos e o mundo nos se eleve junto conosco. Quando nós nos elevamos, a sociedade se eleva também. Esse é o sentimento verdadeiro, esse é o sentimento puro, essa é a realidade. Nós crescemos e todos crescerem juntos, não querer ser melhor do que o outro, mas querer ser melhor do que eu mesmo a cada dia. A caridade nos pede isso. Ajudar o próximo, ao ajudar o próximo, eu estou ajudando a mim. E me ajudando, eu estou sendo cada vez melhor, tanto moral quanto intelectualmente, estou sendo melhor, moral e intelectualmente, para poder ser mais útil ainda ao meu próximo. Ou seja, eu levanto o meu próximo e assim eu me levanto também e todos crescemos juntos. Essa é a proposta da caridade. Quando nós olhamos essa contribuição que nós damos à humanidade e que esses grandes missionários deram, nós entendemos o sentido das palavras de Jesus. Nós entendemos a lógica da sua mensagem. Eu me recordava também aqui para o nosso encontro de Irmã Dulce. Irmã Dulce que realizou um trabalho maravilhoso, excepcional na Bahia. Irmã Dulce que é considerada por muitos a mulher mais importante da história do Brasil. Quando fizeram uma pesquisa para descobrir, uma votação para ver quem era o maior brasileiro de todos os tempos, em primeiro lugar ganhou o Chico Xavier. E dentre as mulheres ganhou Irmã Dulce. Para nós vermos o poder da caridade. Chico Xavier e Irmã Dulce, os maiores seres humanos que o Brasil já viu e dois dos maiores que a humanidade já viu. E isso por quê? Porque um era espírita e porque o outro era católico? Não, poderiam ser de qualquer crença. Pela caridade que eles vivenciavam, pela caridade que eles espalhavam, por esse sentimento de amor tão sublime que Chico e Irmã Dulce espalharam, que na verdade é exatamente aquilo que a nossa doutrina espírita nos ensina, que é fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, meus irmãos, o nosso grande e querido codificador, intelectual, aquele intelectual brilhante, inteligente como ninguém, no entanto, era uma pessoa extremamente caridosa. Ajudava a tantos e tantos, e muitas vezes ele saía para as ruas com sua esposa. Ele e Amélie Gabrielle Boudet, esposa querida de Allan Kardec, saíam pela rua para levar alimento, levar agasalhos a pessoas que necessitavam e que estavam pelas ruas de Paris. O grande intelectual dos livros saía nas ruas no anonimato para ajudar quem precisa. Porque é o lado intelectual e o lado moral aonde se funde a proposta sublime e verdadeira da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. E por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim nós seremos felizes. Porque o segredo da felicidade, o segredo da alegria de viver, de uma vida produtiva, o segredo da saúde, o segredo da paz
é a caridade, meus irmãos. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade material e moral que Jesus pregou e foi o mais sublime exemplo que nós já vimos na face da terra, é o grande dever nosso. Paz, esperança, caridade. Tudo isso é caridade. Vivenciemos a caridade e seremos felizes e construiremos um mundo melhor, porque é o que Deus espera de toda a humanidade e assim estaremos fazendo a diferença. E assim nós vamos caminhando para o nosso encerramento, meus amigos. O tempo passa rápido, por mim ficava aqui a noite inteira com vocês. Aliás, é uma boa ideia, podemos ficar. Deixa eu ver se a Tati me autoriza. Deixa eu ver se a Tati me permite ficar aqui até meia-noite com vocês, participando da live. Estou brincando, meus amigos. É brincadeira. Mas é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Um beijo no coração. Prossigamos felizes, fervorosos, dedicados, com muita alegria de viver. Não permitamos que uma pandemia ou um problema qualquer venha nos abalar, a nos abater, a nos deixar tristes, preocupados. Levantemos a cada dia, agradeçamos a Deus, vamos tomar as precauções necessárias naturalmente. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que sair para trabalhar, se proteja, use máscara, mantenha distância, se proteja, se cuide, porque a saúde nossa é muito importante. Mas independente da sua realidade, se você está na rua trabalhando ou se você está dentro de casa, acorde todos os dias alegre, feliz, agradeça a Deus, seja um entusiasta da vida e a vida adquirirá um outro colorido e isso nos fará ser muito mais felizes e muito mais realizadores. Vamos fazer a nossa prece. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz, Senhor, possa calar fundo em nossas almas, trazendo-nos a esperança, o sentimento de caridade, a vontade sincera de servir e de amar, o desejo constante de ser úteis na senda do bem, na proposta da caridade, na vivência do amor. Fortalece, Senhor, em cada um de nós esse sentimento de caridade que o Senhor nos ensina, que a doutrina espírita e todas as religiões nos ensinam, porque fora da caridade não há salvação. E que a caridade em todos os seus aspectos possa brilhar em nossos pensamentos, palavras e ações, construindo um mundo melhor conforme o Senhor nos ensinou. Se conosco, Senhor, abençoe a todos. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e muita paz.